Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Palmeiras e Flamengo já vencem e disparam nas lideranças do Campeonato Brasileiro. Um em primeiro e o outro em segundo. Quero a opinião de vocês nos comentários. O Campeonato Brasileiro de 2025 será disputado apenas por Flamengo e Palmeiras? E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações e tamo junto.